Olá, eu sou o Dr. Rui Ramos e hoje a gente vai conversar. Existe um limite para o consumo de frutas? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E se você quiser deixar aqui um comentário, deixe seu comentário aqui e dá um like no nosso vídeo. Bom, vamos lá. Existe um consumo, por exemplo, de água? Um limite máximo para tomar água? Sim, existe. Mesmo água, que é fundamental para o nosso corpo, aliás, o nosso corpo, a maioria dele é feito de água, mas se você tomar água demais, você pode inclusive morrer. Então, a gente, para tudo, mesmo algo que seja bom, seja benéfico para o nosso corpo, tem que existir um limite, existe uma dose. Ou seja, para frutas, que é algo que eu acho muito benéfico para a nossa saúde, existe um limite sim. Agora, qual é esse limite? Bom, essa sim é uma grande pergunta e não tenho como responder para vocês, porque isso vai depender também de individualidade de cada um. A quantidade de frutas que você vai comer vai depender de N fatores, né? A sua atividade física, o seu gasto calórico diário, os seus problemas de saúde, e lembrando, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, né? Diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, são pessoas que não têm uma boa metabolização dos carboidratos, e a fruta tem frutas com mais e com menos carboidratos. Agora, dependendo do estado que você se encontra, você não pode comer muitas frutas. Existem algumas pessoas que, às vezes, inclusive, se faz uma restrição inicial de frutas para que a gente consiga controlar essa glicose, essa glicada, essa insulina. Mas claro que tudo isso você vai ter que fazer, tem que ter orientação de uma nutricionista, não tem como fazer isso sozinho. Agora, as frutas, tem muitas coisas boas dentro das frutas, né? As fibras, os nutrientes, a vitamina C, uma série de nutrientes importantes a gente consegue nas frutas. Então, elas são importantes? São. A gente pode comer à vontade? Não. Eu digo, não existe nenhum alimento que a gente possa comer à vontade, nem água. Tudo existe uma dose ótima, uma dose perfeita, e essa dose também pode ser individualizada. Duas pessoas de uma mesma idade, com as mesmas condições de saúde, de repente toleram uma quantidade diferente de frutas. E também tem uma questão individual de preferência. Tem pessoas que preferem comer mais frutas, tem pessoas que não gostam muito de frutas, e aí, esse é um grande trabalho que eu digo sempre para nutricionista. Eu trabalho muito em conjunto com as nutricionistas, porque não tem como a gente ter saúde sem ter uma alimentação otimizada, e para ter uma alimentação otimizada, não é, inclusive, eu digo sempre para vocês, não é vendo vídeo no YouTube e nem lendo, você precisa ter um profissional para te ajudar, porque não tem como fazer isso sem individualizar, sem olhar profundamente a sua dieta, muitas vezes acompanhando os exames laboratoriais, fazendo uma dieta, testando isso por um tempo, acompanhando como é que se comporta a sua glicose, sua glicada, sua insulina, que eu sempre digo que são exames super importantes e também são exames importantes para acompanhar a sua saúde e também são marcadores de longevidade, E isso também pode ter a ver com o consumo excessivo de frutas. Numa pessoa que está obesa, que está com a glicose alterada, pode ser ruim. Mas a palavra importante é pode, porque duas pessoas não se comportam da mesma forma. Cada um se comporta de uma forma muito particular. E a gente já tem alguns estudos mostrando que para duas pessoas comendo uma mesma fruta, um mesmo carboidrato, pode ter picos glicêmicos, ou seja, quanto essa glicose sobe no sangue, diferente para duas pessoas, por talvez questões de microbiota, de absorção, de digestão, são muitos fatores envolvidos nisso. Então, ou seja, mesmo fruta, que na minha visão é um excelente alimento, a gente tem que saber dosar, nem de mais nem de menos. E agora, essa quantidade vai depender muito de como você se encontra, da pessoa, também a gente pode pensar da genética, da microbiota, da digestão. Então são muitos fatores que a gente pode encontrar aí. Mas eu gosto de dizer para todo mundo assim, não tem nenhum alimento milagroso, não tem a pílula milagrosa, não tem a droga milagrosa. Tudo vai ser uma dose e também para a pessoa certa. Então a gente pode pensar que para algumas pessoas frutas podem até ser ruins. E para algumas pessoas muitas frutas podem ser excelentes. A gente vai ter que pensar no contexto da pessoa. E é isso que eu acho que é importante a gente entender. E lembrar também que as frutas são uma categoria muito grande. Existem frutas que têm muito pouco açúcar e tem frutas que têm muito açúcar. E lembrando para vocês, e quando a gente fala de fruta, eu gosto de falar na fruta, no produto inteiro. Não de muitas vezes as pessoas começam a usar os sucos
tá? E muitas vezes esses sucos industrializados, que tem muito mais açúcar que qualquer questão da fruta, e lembrando que uma das propriedades importantes das frutas são as fibras, e quando a gente come a fruta inteira com todas as fibras, isso produz uma reação diferente do que você simplesmente beber aquela fruta, né, como eu digo, né, principalmente na forma líquida, e muitas vezes quando faz isso, tira todas as fibras, coa as fibras, e as fibras são super importantes também para a nossa saúde.